Bom dia a todos, mais uma aula de literatura. Hoje é 20 de maio, às 10 horas da manhã. Estamos iniciando essa terceira aula do nosso encontro. Nós começamos com modernismo da primeira geração, estamos abordando aí, né, gente, esse movimento artístico que é tão importante para o Enem, que é o modernismo. Trabalhamos a primeira geração, a segunda geração, a partir da prosa. Semana passada a gente trabalhou Vidas Secas, não foi isso, gente? E hoje a gente precisa dar continuidade à segunda geração do modernismo, porque o modernismo da segunda geração ele é dividido em prosa, todos os romances, temos aí Vidas Secas, o 15, e também dividido em poesia, tá? Ana Carla, você perguntou se minhas aulas anteriores estão no GSA, né? O que é GSA, Ana Carla? É lá na agenda, porque a aula da semana passada ficou gravada, ficou lá, tá certo? A aula da semana passada está disponível para vocês. Inclusive, ontem eu estava dando uma olhadinha exatamente nisso, gente. Porque ontem eu estava tentando ter acesso ao link da aula e eu dei uma olhadinha na agenda para copiar o link e passar para vocês no grupo. Todos os alunos aqui estão no grupo A. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Todos estão no grupo A. É o grupo A do IFRN Enem. Todos estão? Ou estão no grupo B? Pronto, Mileide, Emanuel, estou no grupo B. Pronto, deixa eu fazer o seguinte, para facilitar para vocês. Gente, eu sempre disponibilizo o material em PDF, tá? E é um material bem bacana, porque é um material que trabalha uma literatura diferenciada. Como vocês não estão no grupo B, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar meu número, eu tenho um número exatamente para tratar esses assuntos profissionais. Vocês me pedem inbox que eu mando para vocês, tá bom? No final da aula, tá? Então vamos embora que a gente já dividiu aqui verdades, né? Quem nunca acordou 5 minutos antes da aula, né? Não posso fazer nada, não é mais presencial, na verdade. Então a gente acorda 5 minutos antes da aula, escova os dentes, bebe uma aguinha, estou aqui linda, né? Minha gente, faz um tempão que eu tô acordada. Simbora? Meus amores, vamos fazer um resgate da literatura. Então, nós trabalhamos na aula passada a literatura da segunda geração modernista. Massa, a gente viu que a literatura é um movimento artístico que mais cai, mais recorrente na prova do Enem. Então, foca na prova do Enem, que mais cai na prova do Enem. Patrícia, por que ele é o conteúdo, porque é a escola literária que mais cai no Enem? Porque é no modernismo, gente, que nós vamos ter acesso, que nós vamos iniciar uma literatura chamada literatura genuína. Antes do Enem, a literatura ela vinha importada, tá? É exatamente isso. Então, o fundamento filosófico era construído, era iniciado na Europa, e o que é que o brasileiro fazia? O que é que o brasileiro faz? Bora? O brasileiro importava, por exemplo, o realismo acontecia lá na Europa, tá? França, e o brasileiro fazia o quê? Importava esse realismo e dava cores locais. Pronto. Era isso que acontecia. Então, isso aconteceu, gente, durante 400 anos. Perceba. 400 anos, ó. Quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. E o que é que a gente fez? Cópia, cópia, cópia. Chega uma hora que não dá mais, né, meu bem? Chega uma hora que a gente precisa ter o quê? Identidade cultural. Né? Vocês aí, chega uma hora que vocês estão cansados de serem comparados ao primo e a prima perfeita da família, não é verdade? Aquela prima que a mãe fala, tá vendo? Você deveria ser igual a sua prima. Tá vendo seu primo? Ele não sai de casa, ele só fica em casa estudando. Ele não tem nenhum aplicativo Minecraft, ele nem tem um aplicativo. Qual é aquele do tiro? Esqueci. E você, estudinho tem, né?
Que você estudinho tem, pronto. Chega uma hora que você não aguenta mais, Ju, já resolvo isso, tá? Para você, já respondo. Se eu não responder aqui, eu respondo pelo WhatsApp. Chega uma hora que você não aguenta mais, não tem identidade. Na verdade, você quer construir a sua identidade. É dessa forma que o modernismo surge no Brasil. Então, o modernismo ele surge em 1922, tá? Com o que a gente chama de Semana de Arte Moderna, a SAM, tá? O modernismo brasileiro, ele acontece em 1922 num evento grandiosíssimo no Teatro Municipal de São Paulo, chamado Semana de Arte Moderna. Inclusive, anota aí, por favor, porque isso é importantíssimo. Daqui a 2 anos, nós estaremos revivendo, né? A Semana de Arte Moderna. Daqui a 2 anos, em 2022, nós estaremos completando o centenário da Semana de Arte Moderna. Patrícia, por que isso é importante? Gente, o Enem ele está ligado nisso. Vou dar outro exemplo. Esse ano foi o centenário de João Cabral de Melo Neto. E em novembro nós vamos ter o centenário de Clarice Lispector. Poxa, você precisa ter isso anotadinho, tá certo? Você precisa estar ligado nessas datas, que são extremamente relevantes na hora da produção do Enem, tá? Clarice Rainha, o resto nadinha. Maravilhosa, Clarice. Então, e o seu nome é Larissa, né? Quase Clarice, né? Por pouco, pouco. Pouco não é Clarice, viu, Larissa? Calma que na próxima vida você nasce Clarice. Ó, então o que é que acontece? Nós vamos ter, daqui a 2 anos, o centenário da Semana de Arte Moderna, que foi esse evento que instaurou a literatura genuinamente brasileira. Nós teremos também, este ano, o aniversário do centenário de João Cabral de Melo Neto e o centenário de Clarice Lispector. Então, você precisa estar ligado nisso. Porque quando o Enem ele é formulado, ele atende a essas especificidades da literatura, como forma de homenagem mesmo, tá certo, gente? Massa, anotaram tudo aí, pronto. Então, quando acontece essa literatura, essa Semana de Arte Moderna, essa literatura inaugural, tá? Vamos dizer assim, essa literatura inaugural, nós vamos ter o modernismo dividido em 3 gerações, 3. A primeira geração é a geração que começa com a Semana de Arte Moderna, tá? Que vai de 1922 a 1930. Patrícia, essa data é didática? É, gente, didática. Por quê? Porque antes de 1922, a gente já estava tendo o pré-modernismo. Então, antes de 1922, nós estávamos já tendo produção desses artistas que são os Andrades, né? Oswald de Andrade, que vocês viram comigo, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, ó, o intelectual, né, que fomentou todo esse movimento, o Mário de Andrade, tá, o pai do Macunaíma, inclusive, anota aí, por favor, eita, que hoje eu tô virada no giraia, anota aí, por favor. Li uma redação de vocês, maravilhosa, maravilhosa. Foi esse ano que eu li uma redação de um aluno e vocês me inspiram muito, né? E na redação a redação era assim: vocês sabem que o atual governo é um governo que investe muito na questão da nacionalidade, né? Isso, gente, no reconhecimento, no nacionalismo, ele diz que a pátria está acima de todos, enfim, não é isso, todo mundo sabe? Pois é. Eu propus, há uns meses atrás, uma temática, preste atenção, viu, Ju? Uma temática sobre o investimento, tá? No ideal nacionalista para o desenvolvimento da educação no Brasil, certo? Inclusive, a gente sabe que o governo quer até instaurar aí escolas militares, enfim. E um aluno, vocês, maravilhosos, trouxe para mim um repertório de Macunaíma, gente. Sabe o que é que ele falou? Ele falou que Macunaíma, ele traz essa ideia do repertório de Macunaíma como obra fundante,
fundante e obra que revela o povo brasileiro. Ele o aluno nos chamava de Nação Macunaíma. Quem aqui é meu aluno faz tempo, não sei se vocês são, eu digo que eu tenho uma nação, que eu sou Nação Patrícia Barros. Então, quem é meu aluno, eu faço sempre essa brincadeira, né? É um marketing, que a gente é trabalhada no marketing, não é verdade? Eu digo que quem é meu aluno faz parte da Nação Patrícia Barros. Veja como o menino foi danado. O menino disse, professora, eu lembrando da senhora, que a senhora diz que a gente faz parte da Nação Patrícia Barros, e não, você é meu aluno, Júnior, você é com certeza. É só me seguir nas redes sociais, que eu coloco tudo lá. E ele disse, professora, eu me lembro que a senhora sempre brinca com a gente, que a gente faz parte da Nação Patrícia Barros, porque vocês são Nação Patrícia Barros, e eu construí a expressão Nação Macunaíma. Então, ele trouxe a expressão Nação Macunaíma para definir, para simbolicamente expressar o povo brasileiro. Gente, pelo amor de Deus, um repertório social desse, eu fiquei de cara no chão. Então, anota aí. Veio alguma coisa, surgiu no Enem 2020, que a gente sabe que vai ser... ontem nós soubemos, né, tivemos uma grata informação. Nós sabemos que agora a Câmara vai definir aí, né, já passou pelo Senado, a suspensão do Enem. Isso, o nome disso é democracia. Perfeito, estou tão feliz com isso, tão feliz. Então, ele colocou, né, Nação Macunaíma. Então, anota aí, tá certo? Apareceu no Enem alguma temática que verse a questão do investimento na nacionalidade como possibilidade, gente, como possibilidade de mudança, como possibilidade de progresso. Coloca a Nação Macunaíma, não esquece de mim, tá? Amo vocês. Então, a gente teve essa primeira geração modernista. Se eu tiver rápida, me fala, tá certo? É que eu acordei agora. Aí a gente ainda não pegou o time. Então, a gente tem toda a primeira geração, Semana de Arte Moderna, Nação Macunaíma. Deixa eu colocar aqui, Nação Macunaíma. Nação Macunaíma. Ainda você não ouviu falar, Brenda, Macunaíma, deixa eu pegar aqui. A gente falou sobre Macunaíma na primeira aula. Ó, Macunaíma, deixa eu pegar aqui a foto do livro. Só um minuto, just. Ó, tá vendo? Macunaíma. Ah, Júnior, você é aluno novo, seja bem-vindo. Se assuste não, viu? Estão vendo essa capa desse livro Macunaíma? Pronto. Esse livro aqui, gente, estão vendo que nós vamos ter um personagem que metade branco, tá? Caucasiano, remetendo à nossa herança europeia, né? Vinda dos portugueses. Uma outra parte faz referência à matriz africana, também como fundamento na formação do nosso povo. E agora vocês estão vendo um colazinho que ele tem, que representa simbolicamente a matriz indígena. Estão vendo? Ok? Pronto. Esse livro aqui, ele foi lançado na primeira geração do modernismo. E esse livro, gente, foi esse livro foi sucesso. Vocês não têm ideia do sucesso que foi esse livro. Esse livro, na primeira geração do modernismo. O autor dele é Mário de Andrade. Mário de Andrade Júnior, quando lançou esse livro, na primeira geração do modernismo, ele quis, no livro, expressar, ele quis simbolizar a origem do povo brasileiro. Então, o nome do livro é o mesmo nome, é um nome homônimo, né? O mesmo nome do personagem.
O personagem protagonista, o personagem principal, chama-se Macunaíma. Vê que história massa. É um personagem que é um índio, que ele nasce, né, em tribo indígena, ele é um índio, só que ele nasce com fenótipos da matriz africana, ele nasce negro, tá, Júnior? E durante a narrativa, tem uma passagem que ele está indo para São Paulo. Durante a narrativa, ele toma um banho numa fonte, e esse banho tira essa cor que representa a matriz africana, e ele torna-se branco, né, caucasiano, fazendo referência à nossa herança europeia. Vocês entenderam? Um único personagem representando toda a nação brasileira. Exatamente, você pode falar, Júnior, com certeza. Você pode fazer várias alusões. A gente tem vários eixos temáticos aqui nesse livro, tá certo? Ou seja, como a gente sabe que o governo brasileiro é um governo que investe muito, presta atenção, tá, gente? É um governo que investe muito no desenvolvimento do nacionalismo, do espírito nacionalista do povo brasileiro. Se aparecer alguma temática sobre nacionalismo, você vai colocar nação Macunaíma. Você vai dizer que nós somos a nação Macunaíma, que, na verdade, representa o quê? Significa o quê, Júnior? Essa coxa de retalhos que nós somos. Essa herança da miscigenação, tá certo? Massa. E quem trouxe esse repertório incrível, inédito, porque isso é ineditismo, gente, inédito, tão expressivo, foi um aluno meu. E ele trouxe na brincadeira, né? Porque eu digo que vocês fazem parte da Nação Patrícia Barros, aí ele juntou Nação Macunaíma, achei perfeito, certo? Massa. Primeira geração do modernismo, é uma geração como, vamos embora, resgatar uma geração nacionalista. É uma geração que tem a responsabilidade, os autores têm a responsabilidade de instaurar o modernismo brasileiro. Por isso são tão o quê? Quem é que lembra? Brenda, você lembra da nossa aula? Quem é que estava desde a primeira aula? Por isso é uma geração tão revolucionária, é uma geração tão icônica, gente, tá certo? Massa, isso mesmo, Brenda. Lembra que a gente falou sobre isso, Brenda? Pronto. A segunda geração não tem essa responsabilidade, olha, o modernismo da segunda geração não tem essa responsabilidade de consolidação de um fundamento artístico. Por quê? Porque a primeira geração já instaurou, meu bem. A segunda geração quer o quê? Ó, vamos embora produzir. Inclusive, é na segunda geração que nós temos a maior coletânea do modernismo brasileiro. Ou seja, é na segunda geração que nós temos muitas produções literárias, seja ao que versa os romances, que é a prosa, e a poesia, certo? Essa segunda geração, quem é meu aluno desde o início do projeto, tá certo, sabe que a literatura vai estar em congruência. O que é isso, Patrícia? Intimidade com o cenário historiográfico e filosófico. Então, vocês precisam entender o seguinte: o que está acontecendo na história servirá de matéria-prima, servirá de inspiração para a literatura. Gente, preste atenção. Vocês sabem que eu sou casada, né? Todo mundo aqui sabe que eu sou casada. Vocês já ouviram? Estão sabendo que eu sou casada, certo? Veja bem. Não tem como, né, Júnior, não ser casada. Chora nessa beleza. Não tem como, né, Júnior? Então, eu sou casada. Meu marido, que é uma pessoa muito, muito sortuda na vida. A Eduarda. Gente, Eduarda é minha cunhada. Dudu, eu sabia nem que você estava aí. Meu marido, que é uma pessoa muito sortuda nessa vida, tá certo? Professor de física maravilhoso, segue ele nos canais aí, Física Sem Aperreio. Digamos, né? Eita, esqueci o que eu vou falar. Lindo, maravilhoso. Dudu, eu fui falar contigo, esqueci. Peraí, chega. Eu ia falar. Peraí. Esqueci. Ai, Jesus. Peraí, deixa eu ver se eu lembro.
Vai, gente, lembra aí. Ajudai-vos. Ficam tudo rindo, deixando a pessoa passar vergonha. Ai, depois eu lembro. Ah, sim, Glenda é maravilhosa. Glenda, por favor, Glenda, você é maravilhosa, eu amo você. Vejam, a literatura, ela está diretamente em congruência com o cenário histórico. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa casada, porque chora nessa beleza, não tem como ser casada, porque meu marido, quando me viu, me pegou logo, porque eu sou maravilhosa. Digamos que isso nunca vai acontecer, tá certo? Eu me separo de marido, meu príncipe. Mentira, que ele não é príncipe, não. Ele é assim, sabe aquele príncipe que a gente quer, que a gente sonha da Disney, que é o príncipe que vem montado a cavalo, pronto. Veio só o cavalo, é ele, no caso. O príncipe ficou no meio do caminho, mas a gente não se importa, tá certo? É assim, as pessoas são diferentes, né, gente? Aí, então, o que é que acontece? Digamos que eu me separo de marido. Preste atenção, Júnior, me separo de marido, tá? Eu vou escutar que tipo de música? Eu vou escutar Chiclete com Banana? Não vou, gente, não vou. Rita, não vou escutar Chiclete com Banana. Eu me separei de marido, eu vou escutar, deixa eu ver. Vai, chega essa música. Eu vou escutar frevo? Não vou, gente. Eu vou escutar o quê, Marília? Mendonça, né? Eu vou escutar, eu vou trocar meu celular por uma marca tijolão que só manda mensagem, não é? Eu vou escutar esse tipo de música, eu vou escutar Maiara e Maraísa, eu vou escutar Simone Simaria, eu vou escutar a Rainha, maravilhosa. Vocês conhecem do Da Beat, a Rainha, tá? Da Sofrência, lá de Recife. Anota aí para você vai, Ana Vitória. Pois é, exatamente, tá? Então eu vou escutar só coisa assim do coração. Por quê? Porque eu vou estar imersa em um espírito de época. Vocês estão entendendo? Na literatura, de forma análoga, porque a pessoa é uma pessoa séria, eu preciso falar de literatura. Na literatura de forma análoga, é da mesma forma. Tá? É do mesmo jeito. Então, quando nós temos a primeira geração, é uma primeira geração que vai estar em congruência com a história. Patrícia, por que existe o nacionalismo na primeira geração? Porque nasce a literatura brasileira. Definitivamente. A gente agora não vai copiar mais ninguém, não. Tá certo? Para que Beyoncé? Maravilhosa, Beyoncé. Para que Beyoncé se a gente tem Anitta? Se a gente tem Duda Beats, para que Beyoncé? Quem é Beyoncé? Por que choras, Beyoncé? Não é verdade? Então a gente tem símbolos nacionalistas. Quando chegamos à segunda geração do modernismo, que eu vou anotar aqui, ó, a segunda geração do modernismo vai de 1900, deixa eu colocar aqui, segunda, anota aí, Júnior, segunda geração, que vai de 1930, que é quando acaba a primeira geração, a 1945, certo? Ó, a segunda geração, isso, Júnior, nacionalismo, exatamente, na primeira geração, segunda não. Segunda não. Na segunda geração, Júnior, nós temos o regionalismo, que é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Duda Beat, Emanuel, melhor do mundo. Ô, bichinho, né? Maravilhosa. Gente, esse povo Pernambuco, maravilhoso. Ó, Massa Júnior, na segunda geração, nós vamos estar em congruência com o que acontece na história. Quem é que sabe, dentro da política brasileira, o que aconteceu de 1930 a 1945? Valendo um quilo de açaí. Era Vargas. Ainda bem que todo mundo acertou, porque esse 1 quilo de açaí é 1 quilo de açaí virtual. Daqui a pouco eu desenho e mando para vocês, tá certo? Porque eu não posso, né? É 1 quilo de açaí virtual. Vocês nem me esperaram terminar, né? A falar, porque no caso não tem condições, né? Da gente dar 1 quilo de açaí. Nem dinheiro a gente tem, né, gente? Ó, então o que é que acontece? Era Vargas. Era Vargas. A era Vargas é uma era na política brasileira, gente, que todo mundo aqui sabe que a era Vargas como é que eu posso dizer, uma política ditatorial, né, gente? Claramente isso, né? Então, o que é que a gente vai ter?
Vou mandar só o desenho, viu, Brenda? Porque é um açaí virtual, tá? Então, o que é que acontece? Na era Vargas, a segunda geração tomou toda a era Vargas. Aí você olha para mim e diz, Patrícia, o que é que tem a ver a era Vargas com a literatura? Tudo. Tem tudo a ver, gente. Nós vamos ter uma política centrada ainda no sul e sudeste, tá certo? Nós vamos ter uma política que não é democrática. Nós temos uma política que vai como é que eu posso dizer, que vai estender a questão da invisibilização social. Nós não teremos políticas públicas, nós vamos ter nessa época um Nordeste esquecido, tá? Então vocês precisam entender isso. É uma política, é uma época uma época na política de apagamento das regiões, regiões como o Nordeste, tá? Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter nessa época, junto com essa questão política, de esquecimento, de apagamento desse Nordeste brasileiro, tá certo? Junto com outras regiões, ok? Mas vamos falar mais do Nordeste. De apagamento desse Nordeste brasileiro, junto com isso, a gente vai ter de 39 a 45, Segunda Guerra Mundial, né? Então, o que é que acontece? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Helena colocou. Pelo que anotei, em 1922, começa a Semana de Arte Moderna. Não entendeu errado não, Helena. Não tem como entender errado comigo, Helena. Não tem como. É isso mesmo, Helena. Começou a Semana de Arte Moderna. Durou uma semana, porque é Semana de Arte Moderna, tá? 3 dias, uma semana. E logo depois da Semana de Arte Moderna, nós tivemos o início da primeira geração modernista. Helena, coloca aí na tua anotação o seguinte. Essa data, 1922, ela foi escolhida estrategicamente, porque a gente acabou de vivenciar o centenário da independência do Brasil. Lembra da independência do Brasil, Helena? Que foi em 1822. Pronto, a gente acabou de vivenciar esse centenário, Helena. Então, essa data foi escolhida pelos modernistas estrategicamente. Por quê? Porque a Semana de Arte Moderna, ela representava uma independência cultural. Até o modernismo, o que é que a gente fez? Copiar, colar, copiar e colar, copiar e colar da Europa. Agora, mas não, meu amor, agora a gente vai construir. Agora, meu amor, a gente vai fazer uma literatura genuinamente brasileira. Então, 1922 foi uma data estratégica, Helena, para representar a independência cultural, certo? Fazer meio que uma alusão, sabe, Helena? A gente teve em 1822 uma independência política, agora em 1922 nós vamos ter uma independência cultural, meu amor, porque a gente não é fraco, não. Demorou 400 anos, tá, Helena? Mas a gente tá indo, né? Pronto. Entendeu certo? Aí Larissa colocou aqui. O regionalismo seria, então, um grito de socorro dessa população apagada. Exatamente, Larissa. Eu ia chegar nesse ponto, tá certo? A segunda geração do modernismo brasileiro com o regionalismo a gente fala que o regionalismo é um movimento artístico, tá? De engajamento social, certo? E esse engajamento social faz exatamente isso, Larissa, dá esse grito, tá? Defende esse povo que é marginalizado, que é invisibilizado, que é jogado dentro de uma indigência, certo? Humana, entendeu, Larissa? Então, a segunda geração modernista, ela é muito mais envolvida com as questões sociais, ok? Só que a gente tem que perceber o seguinte, Larissa, o Brasil, ele não está isolado do mundo, você entende? O Brasil, ele não está isolado do mundo. Nós vamos ter aí, gente, a globalização, né?
essa globalização que atinge ao nosso país. Então, quando vocês fecharem os olhinhos para lembrar da segunda geração do modernismo, eu quero que vocês fechem os olhos e lembrem o seguinte: nós vamos ter uma contextualização local, regional, que é exatamente o que Larissa trouxe para a gente, tá certo? Que é esse grito de socorro, esse engajamento social, dessa invisibilização social dessas pessoas. Por isso, Vidas Secas, tá certo, Larissa? Por isso, o 15 de Raquel de Queiroz. Por isso, a Bahia, que é contada recorrente nas obras de Jorge Amado, né? Nós vamos ter Capitães da Areia, nós vamos ter Tietra do Agreste, Gabriela Cravo e Canela, tá certo? Nós vamos ter esse regionalismo surgindo como um movimento de resistência na literatura, mas, entretanto, nós não podemos esquecer que, além dessa era Vargas, nós estamos vivenciando outra coisa. Olha a música, tá? Olha o caso da professora Patrícia aqui de separar, tá certo? Vamos sofrer, a gente está em congruência com as questões históricas. Só que, além, João Cabral é terceira geração, Larissa. João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, que é pernambucano também, tá certo? Que conta a história de um retirante, é só geração de 45. Geração de 45 é João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, tá certo? Só 45, a gente só vai ver isso na próxima aula. Então, o que é que acontece? Presta atenção. Junto com a Era Vargas, já está acontecendo outra coisa. Quem é que lembra? Quem é que sabe o que é que aconteceu de 1939 até 1945? Lá fora. Mas o Brasil participou também. Segunda Guerra Mundial. Rafa, essa Segunda Guerra Mundial, juntamente com essa Era Vargas, tá, serão o plano de fundo para a literatura da segunda geração. Era exatamente isso que eu queria falar com vocês. Então, o que é que a gente vai ter? Presta atenção. A Era Vargas irá estimular, irá inspirar a produção da prosa, tá? O que é a prosa, Patrícia? O romance. Bom dia, Elias. Seja bem-vindo. Estamos falando sobre a segunda geração do modernismo. Vai ficar gravada a aula, não se preocupe. Então, a gente vai ter na prosa, massa, gente? E na poesia, gente, a poesia, ela se alimentará da Segunda Guerra Mundial, das questões existenciais. Segunda Guerra Mundial. Por que, Patrícia, as questões existenciais? Eu vou colocar aqui, gente, o que eu vou fazer aqui é assim, uma síntese, tá? Se a gente pudesse sintetizar a segunda geração na prosa, a gente vai falar sobre o regionalismo social, certo? E a poesia vai falar do que, Patrícia? As questões existencialistas. As questões existencialistas, certo? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Foi, Júnior. O romance O 15 é um romance da segunda geração, é um romance, inclusive eu estou até preparando um material sobre o 15, para falar desse regionalismo, tá certo? Ele fala, em síntese, para a gente ir para a poesia, ele fala sobre a maior seca vivenciada pelo estado do Ceará, tá? É uma seca que deixou aí um vasto número de vidas, de mortes, enfim, tá? Foi uma seca terrível. E o nome da obra é 15, porque essa seca foi em 1915, tá? O nome, o 15, faz alusão ao ano dessa seca. Massa? Então, o que é que acontece? Na prosa, nós temos exatamente como o Júnior colocou para a gente, a questão da região, tá? Do esquecimento, do apagamento desse povo. Gente, não tem políticas públicas. Não tem. Presta atenção, não tem escola. Não tem.
certo? Não tem água, não tem educação, não tem, gente, não tem. É uma terra esquecida, tá? Que quem manda aqui é o coronel, tá certo? O coronelismo a gente vai ter aí bastante. É uma terra esquecida, sem investimento, sem progresso, sem nada, ok? E o que acontece? Nessa mesma época, nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial. Vocês já pararam para pensar, assim, eu sei que tem muita gente que gosta, né, desse conteúdo de Segunda Guerra Mundial. Vocês já pararam para pensar a diferença da Primeira e da Segunda Guerra Mundial? Vidas Secas Ju é parecido com 15. A temática é a mesma, por quê? Porque faz parte do mesmo movimento. Vocês já pararam para pensar? Foi geral a seca, Elias, mas acometeu muito mais o estado, né? A região Nordeste e o estado do Ceará, tá? Gente, a Primeira Guerra Mundial é uma guerra de trincheiras, tá? É uma guerra de soldado contra soldado. A Segunda Guerra Mundial é uma Segunda Guerra Mundial que atinge a população civil, certo? Então, nessa Segunda Guerra Mundial, o homem ele passa a revelar a face mais cruel da humanidade, tá? Então, o que é que acontece? Nós vamos ter aí um número de mortes incrível. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, você representa um país e você é mandado para um outro lugar e a sua tropa tem que exterminar uma comunidade, tá? Digamos, uma comunidade. Você entra dentro da casa você entra dentro da casa de uma família, você é soldado, tá? Você entra dentro da casa de uma família, tem duas crianças, o pai e a mãe. Eles nunca fizeram nada contra você, nada. E você tem que matá-los, em nome do que você nem sabe ainda do que é. Você mata primeiro os pais e deixa as crianças assistirem, ou mata as crianças e deixa os pais assistirem. Vocês já pararam para pensar no quanto é cruel uma guerra, do quanto é cruel uma guerra? Então, quando a gente tem essa segunda geração da poesia, né, modernista, a gente tem uma segunda geração que estará estarrecida com a Segunda Guerra Mundial. E isso vai refletir diretamente nas produções literárias. Quem é que a gente tem como principal representante? Vou mostrar agora para vocês. Carlos Drummond de Andrade. Estão vendo aí, gente? Digam para mim se vocês estão vendo. Quem a gente tem? Carlos Drummond de Andrade, tá certo? Carlos Drummond de Andrade, ele faz parte, ele é o poeta, tá, gente, mais aclamado da literatura brasileira. Patrícia, na prosa, quem mais cai na literatura? Machado de Assis. Machado, com certeza, certo? E na poesia, o nosso Carlos Drummond de Andrade, certo? Eu trouxe uma música para vocês, eu sei que não dá para ouvir, toda vez eu tento colocar, mas eu sei que não dá para ouvir, que é uma música de Cássia Eller, tá? Depois eu queria que vocês dessem uma olhadinha na internet. Deixa eu ver o nome dessa música. O nome dessa música é Partido Alto. A música fala assim: na barriga da miséria nasce brasileiro. Enfim, depois vocês deem uma olhadinha, gente, porque a letra é uma letra que está diretamente em consonância com o projeto artístico da segunda geração do modernismo. Ó, eu trouxe aqui para vocês a dimensão de
Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade é aquele poeta, gente, da pedra, tá? Que fez aquela poesia Uma Pedra no Meio do Caminho, que a gente até já falou sobre isso, ó. Em primeiro lugar, dos autores que mais caem na prova, tá bom? Em primeiro lugar, a gente tem Machado de Assis, na prosa, tá? Machado de Assis, ele é o queridinho do Enem, eu já conversei com vocês sobre isso. E em segundo lugar, quem mais cai na poesia, na prosa do Enem, é o nosso Carlos Drummond de Andrade, tá? Carlos Drummond de Andrade, gente, ele é muito recorrente no Enem. Então, ele é o expoente da poesia brasileira. Olha, nós iremos, né, para a 20ª, começou em 1998, 2018, pronto. Nós vamos para a 21ª, 22ª, esse ano nós temos a 22ª edição do Enem. Até o ano passado, Carlos Drummond de Andrade, das 21 edições do Enem, ele já esteve na prova do Enem quase 20 vezes. Quase 20 questões. Vocês têm ideia do que é Carlos Drummond de Andrade na prova do Enem? Então, eu preciso que vocês saibam que Carlos Drummond de Andrade, ele aparece muito no Enem. E vocês precisam entender o que expressa a obra de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, olha para mim, gente, por favor, estará em consonância principalmente com o espírito, com o fundamento filosófico, tá certo? Dessa geração, dessa segunda geração do modernismo, e estará em consonância com a Segunda Guerra Mundial, tá bom? A gente costuma dizer que ele é um poeta que adoeceu, tá certo? Vamos lá dar uma olhadinha. O que é que está acontecendo naquela época, né? Nós vamos ter a guerra, né? Essa guerra que surge aí como matéria, né, prima, como inspiração para a produção da poesia de Carlos Drummond de Andrade. Então, a guerra é muito cruel. A gente vai ter aí o nazismo, a gente vai ter aí a questão do fascismo, né? Os regimes ditatoriais, gente, na Segunda Guerra Mundial, tá? Essa polarização do mundo. Então, é importante que você saiba que a literatura, ela vai estar dialogando com esse contexto, tá? Historiográfico. Além disso, gente, a guerra propõe ao homem uma forma de refletir sobre a vida e a existência humana. Depois de uma guerra, ou durante e no entremeio de uma guerra, a gente faz muito essa reflexão. O que nós somos? Do que nós somos capazes, né? Aí a gente vai ter aí um pensamento do mundo e o Brasil entre guerras, né? Por que o modernismo é pós-modernismo? Não existe fenômenos morais, mas apenas uma interpretação moral dos fenômenos. Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche. Então, a gente vai ter uma análise. Eu queria que vocês entendessem, Júnior, Glenda, que nós vamos ter, gente, nessa época, entre 1939 e 1945, uma reflexão altíssima sobre o existencialismo humano, sobre a capacidade do ser humano, sobre a capacidade do homem de provocar esse caos, tá certo? De provocar tanta morte em nome de quê? Em nome de dinheiro. Eu ouvi algumas pessoas falarem, mas estamos num isolamento, num coronavírus, mas a economia precisa continuar. Ela precisa porque não morreu alguém da sua família. Quando morrer alguém da sua família, aí você para refletir. Aí você para, de fato, valorizar a vida humana. Você quer que as pessoas trabalhem porque estão trabalhando para você, né? Porque você é o burguês, você é o capitalista. É você quem está perdendo dinheiro. E você acha que é justo o preço da vida? A gente tem que pagar com vidas quantas pessoas? Gente, mais de 10 mil brasileiros. Vocês têm ideia do que são 10 mil pessoas
famílias chorando a morte dos seus entes. Eu entendo que tem pessoas que precisam trabalhar. Patrícia, o meu pai, ele é Uber, ele precisa. Eu entendo, gente. Por isso que eu digo, se puder, fique em casa. Se você puder, fique em casa. Eu posso ficar, então eu fico em casa. Mas se você não puder, eu entendo que você não pode. Agora, você ser obrigado por uma engrenagem capitalista a arriscar a sua vida em nome de dinheiro. Oi? É isso que está acontecendo, gente, na Segunda Guerra Mundial. Essa reflexão sobre o valor da vida. E Carlos Drummond de Andrade, ele traz essa referência na sua produção artística, tá certo? Aí nós vamos ter, ó, ele é conhecido como um poeta que adoeceu. Vou explicar por quê. Porque ele tem 3 fases. Vamos dar uma olhadinha nas 3 fases do caso do... Coloca isso na cabeça. A professora Patrícia disse que ele é um poeta que adoece. Ele é um poeta que adoece. Ele é um poeta, gente, que surge na primeira geração dele bem felizinho, todo debochado, todo trabalhado no deboche. Só que o tempo passa, tá? E nós temos conflitos vigentes aparecendo aí nesse cenário. E ele vai adoecendo, tá bom? Vamos analisar as três gerações de Carlos Drummond de Andrade. Ó, a primeira geração, ele é esquerdista, né? O lado esquerdista dele, o lado social. Ele é a primeira geração... Ei, barulho. A primeira geração, ele é conhecido como Ghost, né? Então, a gente vai ter ele como uma pessoa muito simpática, um poeta muito simpático, a proposta da primeira geração. Então, ele traz o deboche, a ironia, ele trabalha com humor, ele é bem humorado, tá, gente? Ele traz poema pílula, que é aquele poema bem pequenininho, conciso. Ele traz uma linguagem coloquial, tá? Faz uma leitura do mundo. Aí ele vai adoecendo. Exatamente. Vai, Carlos, ser ghost na vida. Tem aí um pessoal que fala que é gauss e a pessoa fala ghost, tá? A segunda fase é uma fase social, veja, que ele sai da primeira geração muito feliz, muito trabalhado no deboche, e ele já engata numa fase social, tá certo? Essa fase social é uma fase que está em congruência com a prosa, certo? Regionalista. É uma fase de engajamento político, de frustração da humanidade, de isolamento, e a gente vai ter essa influência histórica com a Segunda Guerra Mundial. Christie, ela é maravilhosa, essa música, maravilhosa. Ela faz a gente refletir muito sobre a condição do homem. Então, a segunda fase de Carlos Drummond de Andrade, veja que ele está adoecendo, ele saiu felizinho, e agora ele já está refletindo sobre a condição da existência humana, até que dentro desse cenário da Segunda Guerra Mundial, dentro desse cenário de desvalorização do povo brasileiro, nordestino, como um todo, ele entra na terceira fase dele. A terceira fase dele é a fase do negativismo. Ele vai estar imerso dentro de uma reflexão de ordem filosófica. Nós vamos ter a questão da metafísica, a presença constante nos seus poemas da palavra não, por isso que a gente diz que é uma terceira fase negativista, tá bom? Ele vai falar muito de temáticas que aludem à questão da morte, do vazio, negação da vida, silêncio. Ele vai ter também, dentro da plástica, da estética, uma linguagem mais rígida. Ou seja, olha para mim, Carlos Drummond de Andrade, ele adoece, é um poeta que adoece, massa, gente, é importante que vocês saibam isso, sobre isso. E por que ele adoece? Porque ele dá de cara com a Segunda Guerra Mundial, cara. Ele dá de cara com essa... A gente está vivendo isso, gente. A gente está vivendo esse pessimismo. A gente está vivendo essa tristeza, né? Eu já soube de várias pessoas ao meu lado que, infelizmente, perderam parentes para esse Covid, para essa pandemia. Então, a gente está vivendo isso, tá certo? E Carlos Drummond de Andrade, ele conseguiu, dentro do poema dele, exemplificar essa dor, tá? Essa questão existencial.
ok, gente? Eu trouxe para vocês algumas caracterizações do nosso Carlos Drummond de Andrade. Então, ele traz, né? A pauta dele é a questão do existencialismo. Patrícia, ele fala sobre o quê? A sua pauta é uma pauta de análise do existencialismo, certo? E para a gente terminar a aula de hoje, eu trouxe um poema para exemplificar isso, que chama-se Morte do Leiteiro. Gente, olha para mim, para a gente terminar essa aula com chave de ouro. Esse é um poema que me emociona sempre, toda vez que eu leio, todas as vezes. Eu preciso passar para vocês essa emoção antes da gente ler, tá? Esse é um poema que fala sobre classes, tá? Estratificação. Ai, fechou aqui. Que fala sobre estratificação social, que fala a questão sobre as classes sociais, certo? Nós vamos ter aí representado essa estratificação social, representada na classe trabalhadora, ok? Que é a classe que morre, você vai ver para mim, comigo, hoje que ela morre, e nós vamos ter a classe burguesa, a que representa esse capitalismo, ok? Vamos ver? Vamos olhar. Eu queria que vocês olhassem nessa perspectiva de classe social, nessa perspectiva do trabalhador, que não existe, gente, essa meritocracia, tá bom? Vamos dar uma olhadinha? Ó, morte do leiteiro. Há pouco leite no país. É preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país. É preciso entregá-lo cedo. Há pouco leite no país, o que é que significa o pouco leite? Há pouca oportunidade, comida, garantias. Há tudo pouco no país. O que é bom tem pouco, tá? E a gente precisa entregar logo cedo. Mas presta atenção para quem ele vai entregar. Para quem ele vai entregar esse leite? Esse leite, gente, simbolicamente é a comida, é a oportunidade, tá certo? Há no país uma legenda que ladrão se mata com tiro. Então, o moço que é leiteiro, de madrugada, com sua lata, sai correndo e distribuindo, presta atenção, leite bom para gente ruim. Então, o leiteiro, tá? Ele sai de madrugada, porque ele é o trabalhador, ele é o assalariado, distribuindo leite bom. O que é o leite bom? É a oportunidade, é o alimento, tá? Para a gente ruim. Para a gente ruim. Isso não sou eu, não, tá? É Carlos Drummond de Andrade. Preste atenção nessa expressão. Ladrão se mata com tiro, né? Qualquer alusão à contemporaneidade, né? Calo, me silencio, tá? Sua lata, suas garrafas e seus sapatos de borracha, que representa, né, gente, a roupa, né, a farda, o EPI do trabalhador. Vão dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio. Quem é, Brenda? Os homens do sono. Quem é esses homens do sono? É essa gente ruim. Essa gente essa única, né, dentro da estratificação, que tem a oportunidade de beber o leite, tá? Preste atenção. Sua lata, suas garrafas e seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens do sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca, para todos criarem força na luta brava da cidade. Na mão, a garrafa branca não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo. Nem o moço leiteiro, ignaro, morador na rua Namur, empregado no entreposto com 21 anos de idade. Sabe-se lá o que seja impulso de humana compreensão. Gente, vou colocar, depois eu deixo disponível para vocês.
Gente, ele vem do último subúrbio entregar o leite mais puro. O leite representa o quê? Uma oportunidade, comida, alimento. Vem do último subúrbio, porque ele é o trabalhador. É aquele trabalhador que vem lá da Zona Norte. É aquele trabalhador que sai junto de vocês, gente, de João Câmara. Porque a patroa, que é a empregada doméstica dentro de casa, mesmo durante uma pandemia. Vocês estão entendendo? Eu preciso que vocês relacionem, eu preciso que vocês tenham despertado essa habilidade associativa e traga para a contemporaneidade, tá certo? Vamos lá. E já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas apenas mercadoria. Na casa, uma apenas mercadoria. Olha, gente, que perfeito. E como a porta dos fundos também escondesse gente que aspira ao pouco de leite disponível em nosso tempo. Avancemos por esse beco, peguemos o corredor, depositemos o litro, sem fazer barulho, é claro que barulho não resolve nada. Gente, ele diz que na porta dos fundos tem gente que está escondida esperando um pouquinho do leite. Quem é que abre a porta dos fundos? Fala para mim. Quem é que abre? É o trabalhador, é o proletariado, tá? Que não tem oportunidade de beber o leite mais puro, gente. Então, assim, consciência de classe não é para todo mundo, não. E você conseguir enxergar isso na obra de Carlos Drummond de Andrade, isso é perfeito. E você pode colocar em qualquer redação da sua vida. Literatura é vida, me arrepio todinha. Agora a gente vai para uma parte muito importante, tá? Muito importante. Glenda, é exatamente isso. O proletariado sustentando a burguesia. É sobre o que fala o nosso texto, tá? A parte do leite bom para gente ruim também pode se remeter à escolha do governo atual. Cargo de ministro na saúde para o militar, interpretação perfeita. Meu Deus, eu posso falar não, porque eu sou uma pessoa famosa, eu não posso me envolver em polêmicas. Vamos embora. Essa parte é perfeita para a gente finalizar a aula de hoje, tá certo, gente? Veja o que acontece. Há um desfecho aí, tá? Veja o que acontece. Meu leiteiro tão sutil, de passo maneiro e leve, porque o homem de sono, né, não pode acordar, tá, gente? Antes desliza que marcha. Então, ele desliza. Por que ele não marcha? O que é o marchar? É o resistir. Mas ele não pode mais resistir, tá? Então, ele desliza. É certo que algum rumor sempre se faz. Passo errado. Vaso de flor no caminho. Cão latindo por princípio. E um gato quisilento. E há sempre um senhor que acorda. O senhor de bem, tá? Há sempre o senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Mas este acordou em pânico. Algum senhor que estava dormindo acordou em pânico. Entre parênteses, porque está no inconsciente. Ladrões infestam o bairro. Não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão se pega com tiro. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei. É tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono. Vocês perceberam a questão do armamento dentro das casas para a defesa da propriedade privada? O que é que acontece? O cidadão de bem, que estava dormindo, escutou um barulho, pegou sua arma e matou. E matou esse leiteiro, que é um trabalhador. E matou esse leiteiro que, infelizmente, em uma ocasião, derrubou um vaso de flor e fez barulho. Mas ele matou o leiteiro. Mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua. Meu Deus, matei. Olha o adjetivo. Matei um inocente.
Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida do nosso irmão. Veja que Carlos Drummond de Andrade, ele traz um eu lírico que se coloca na classe do proletariado e chama você para a briga, entendeu? Que mata o nosso irmão, certo? Pode-se usar como alusão para o tema da posse de armas? Claramente. Brenda, você está me envolvendo em muitas polêmicas, viu? Não posso não, porque sou uma pessoa famosa, já disse a você, viu? Quem quiser que chame o médico. Polícia não bota a mão neste filho de meu pai. Gente, presta atenção. Quem quiser que chame o médico. Polícia não bota a mão. Quem quiser que chame o médico. Quem é que precisa do médico? É o leiteiro. Olha a indigência do proletariado. Quem quiser que chame o médico. Para quê? Vai morrer como indigente, gente. Porque a polícia ia prender quem? O leiteiro que está morto ou o cidadão de bem com sua arma em casa? Falem para mim. A polícia ia prender quem? Quem matou o leiteiro, não é verdade? Mas olha o que Carlos Drummond de Andrade traz para a gente num poema. Presta atenção. Polícia não bota a mão neste filho de meu pai. A polícia não toca, né? Quando a gente diz que, quando a gente defende que a polícia entra de forma diferente na Zona Sul e da Zona Norte, é isso. Está salva a propriedade. Olha, está salva. Gente, esse texto, ele é perfeito. Eu acho que não teria uma época melhor para a gente discutir esse texto, interpretar esse texto. Está salva a propriedade. A história das pessoas é, eu quero ter uma arma para que eu proteja a minha propriedade. Olha aí para que é a arma. A noite geral prossegue, amanhã custa chegar, mas o leiteiro está telado ao relento, perdeu a pressa que tinha, a pressa de trabalhar, né, gente? Da garrafa estilhaçada no ladrilho, já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos de aurora. A aurora é o nascimento do dia, um dia após o outro. Gente, é um texto coringa, é um texto perfeito, é um texto que traz para a gente várias possibilidades temáticas associativas, tá certo? Então, a aula de hoje é uma aula que faz a gente refletir exatamente isso, essa condição da existência humana, essa questão de classe, e que Carlos Drummond de Andrade, gente, ele não é perfeito, não, ele é depois, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso mesmo. Então, nós encerramos a nossa aula de hoje conversando, dialogando sobre esse texto que é perfeito. Esse é um texto que, ainda bem que nós estamos no ambiente virtual, esse é um texto que todas as vezes que eu dou em sala de aula eu choro. Todas as vezes eu me emociono demais, demais. Amo vocês. Semana que vem a gente volta com a geração de 45. Amo demais, tá certo? Um cheiro, vai ficar gravado, diga ao pessoal que vai ficar gravado, tá certo? E semana vocês que são perfeitos. Me sigam nas redes sociais, porque tem muito material, tá? Para vocês. Vocês que são maravilhosos. Um cheiro, Larissa, Matheus, Rita, Lucas, Brenda, Júnior. Que é isso, Júnior? Se aperrei não, você já faz parte do rolê, você já é Nação Patrícia Barros. Um cheiro para todos vocês. Bom dia, bons estudos.